Boa tarde, você está na Paróquia Sagrada Face Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã, para a nossa oração do meio-dia, liturgia das horas do Apocalipse. Nós estamos começando muito bem a nossa tarde com a hora média. Paróquia Sagrada Face Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica e também da liturgia das horas do Apocalipse, iniciando a hora média em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, vos suplicamos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Oração das três Ave-Marias, pedindo a Nossa Senhora a graça de não cairmos em pecado mortal e que ela nos assista na hora da nossa morte e do nosso julgamento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oração a São José. Ó glorioso São José, protegei-me das insídias do mal, protegei minha casa e minha família, abençoai e protegei a minha igreja doméstica, a fim de que possa dar frutos para o reino de Deus. Ajudai-me na minha conversão, me preparando para a volta de Jesus. Como meu diretor espiritual, orientai-me e corrigi-me na estrada estreita da salvação. Amém. Oração à Sagrada Face, selo divino. Eu te saúdo, te adoro e te amo, ó face adorável do meu amado Jesus, como nobre selo da divindade, entregando completamente minha alma para ti. Eu humildemente imploro para que vós cele este selo sobre todos nós, para que a imagem de Deus possa, mais uma vez, ser reproduzida por sua impressão em nossas almas. Amém. Sagrado coração de Jesus, tende piedade de nós. Bendito seja o nome de Deus. Amém. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e vos amo. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e vos amo. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e vos amo. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. O Pai nosso das almas do purgatório, Pai nosso que estais no céu, eu vos peço, ó Pai eterno, que perdoeis as almas do purgatório, por não vos terem amado nem rendido toda a honra que vos é devida a vós, seu Senhor e Pai, que só por pura graça as adotastes como filhas, e elas, no entanto,
por causa de seus pecados, vos expulsaram de seu coração, onde desejáveis sempre habitar. Em reparação desses pecados, por elas cometidos, eu vos ofereço todo amor e toda veneração, que o vosso Filho feito homem vos testemunhou ao longo de toda a sua vida terrestre, e eu vos ofereço todas as ações de penitência e de satisfação, pelas quais ele apagou e expiou os pecados dos homens. Santificado seja o vosso nome. Eu vos suplico, ó eterno Pai, que perdoeis as almas do purgatório, por não terem honrado dignamente o vosso santo nome, por terem no pronunciado frequentemente em vão, e terem se tornado, pela sua vida de pecado, indignas do nome de cristão. Em reparação desses pecados, por elas cometidos, eu vos ofereço toda a honra que o vosso Filho bem-amado rendeu ao vosso nome, por suas palavras e obras, ao longo de toda a sua vida terrestre. Venha a nós o vosso reino. Eu vos rogo, ó eterno Pai, perdoar as almas do purgatório, por não terem sempre procurado nem desejado o vosso reino com bastante zelo, este reino que é o único lugar onde reinam o verdadeiro repouso e a eterna paz. Em reparação desta indiferença em praticar o bem, eu vos ofereço o santíssimo desejo, com o qual vosso Filho desejou, que também elas fossem as herdeiras do seu reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Eu vos rogo, ó eterno Pai, que perdoeis as almas do purgatório, por não terem submetido a sua vontade própria à vossa, nem terem procurado fazer a vossa vontade acima de todas as coisas. Em reparação dessa desobediência, eu vos ofereço a perfeita conformidade do coração pleno de amor do vosso divino Filho com a vossa santa vontade e a submissão que vos testemunhou, obedecendo-vos até a morte de cruz. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu vos rogo, ó eterno Pai, perdoar as almas do purgatório, por não terem recebido a sagrada comunhão com bastante desejo, por terem-na frequentemente recebido sem recolhimento e sem amor, até mesmo indignamente, e ainda terem negligenciado em recebê-la. Em reparação de todos esses pecados, eu vos ofereço a eminente santidade e o grande recolhimento de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como o ardente amor com que ele nos fez este incomparável dom. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Eu vos rogo, ó eterno Pai, perdoar as almas do purgatório, por terem se tornado culpadas, sucumbindo aos pecados mortais, e por não terem querido nem amar, nem perdoar a seus inimigos. Em reparação desses pecados, eu vos ofereço a oração cheia de amor, que na cruz o vosso divino Filho vos dirigiu em favor de seus inimigos. Não nos deixeis cair em tentação. Eu vos rogo, ó eterno Pai, perdoar as almas do purgatório, por não terem frequentemente resistido às tentações e às paixões, e seguido o inimigo de todo bem, e de terem se abandonado às concupiscências da carne. Em reparação de todos estes pecados, em suas múltiplas formas, dos quais se tornaram culpadas, eu vos ofereço a gloriosa vitória que nosso Senhor Jesus Cristo obteve sobre o mundo, assim como a sua santíssima vida, seu trabalho e suas penas,
seu sofrimento e morte crudelíssima, mas livrai-nos do mal e de todos os castigos, em virtude dos méritos de vosso Filho bem-amado, e conduzi-nos, assim como as almas do purgatório, ao vosso reino de glória, que sois vós mesmo. Amém. Oração de Santa Gema Galgani a Jesus. Eis-me aos vossos santíssimos pés, ó Jesus, para manifestar-vos a cada momento o meu reconhecimento e a minha gratidão por tantos e contínuos favores que me tendes feito e que ainda quereis dar-me. Quantas vezes vos invoquei, ó Jesus, e sempre me atendestes. Recorri muitas vezes a vós e me consolastes. Como posso corresponder-vos, ó Jesus? Agradeço-vos, mas peço-vos mais uma graça, ó meu Deus, se for do vosso agrado. Peça as graças que você precisa do Senhor, com muita fé e muita confiança em Jesus. Se não fosses onipotente, não vos faria esse pedido. Ó Jesus, tende piedade de mim, faça-se em tudo a vossa santíssima vontade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos então para a hora média. Se tiver o livrão na página 290. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Deus dos teus soldados, troféu, palma e coroa, daqueles que hoje os louvam, os crimes vis perdoa. O que hoje celebramos, o mundo desprezou, calcando as honrarias, ao céu feliz chegou. Viril a morte afronta, a graça o acompanha, por ti derrama o sangue, os bens eternos ganha. Humilde suplicamos, pedimos-te, Senhor, do mártir no triunfo perdoa o pecador. Glória e louvor ao Pai e ao Filho seu também, e ao Espírito Paráclito eternamente. Amém. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Antífona, cantai a glória do nosso Deus. Salmo 46, versículos 6 a 10. Subiu Deus entre gritos de júbilo, subiu o Senhor ao som das trombetas. Cantai a glória do nosso Deus, cantai. Cantai a glória do nosso Rei, cantai. Cantai com sabedoria, porque Deus é o Rei de toda a terra. Deus reinará sobre as nações. Deus está assentado sobre seu santo trono. Os príncipes dos povos se reuniram com o povo de Deus de Abraão, porque os valentes do Deus da terra foram sobremaneira exaltados. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Cantai a glória do nosso Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, por enquanto nós vivemos num tempo que é o início do tempo das trevas, o início da escuridão.
Vivemos num tempo, então, que o anticristo está aí comandando, está aí organizando os reis da terra justamente para acossarem, acabarem com a humanidade. E a gente vai vendo também que eles estão querendo acabar com a carne de boi de qualquer jeito. O negócio é todo mundo comer farinha de minhoca, todo mundo comer aí farinha de inseto, de grilo e etc. Larva, leite de larva, que não tem leite nenhum, mas espreme lá, sabe aquele negócio branco e diz que é leite. Umas coisas assim nojentas, nocivas à saúde, e que eles estão insistindo, a gente não entendeu o porquê, mas é assim, o ser humano virou um campo de teste, né, justamente de terapias genéticas, de mudanças genéticas. E não me sai da cabeça que isso pode ter tudo a ver com essa mudança genética. Tem que alimentar a mudança com essas substâncias químicas, a pessoa queira ou não queira. É uma coisa assim bem terrível mesmo. Então você vai vendo que o anticristo está aí, o tempo das trevas já aí, nós estamos já no início. O tempo das trevas já começou. E ele então só querendo destruir o mundo. Porém, meus irmãos e minhas irmãs, não logrará êxito. Vai arrastar muita gente, sim. 3/4 da população mundial para a marca da besta, mas 1/4 não irá. 1/4 não irá. A grande tribulação será tão grande que muitos se lembrarão de Deus. Essa é a verdade. O anticristo aparecerá aí, tá, vai enganar muita gente, mas na hora que começar com marca da besta para cá e para lá, não vai conseguir enganar 1/4 da população mundial. Seremos perseguidos. Não teremos como comprar e nem vender, mas não morreremos de fome porque o Senhor cuida de nós e já está nos avisando desde já para a gente tomar as nossas atitudes. Por fim, nos 3 dias de escuridão, nós teremos então finalmente a vitória do Senhor, a ira do Senhor se abatendo sobre o mundo, o inferno vazio de demônios, porque estarão todos na terra levando os incautos embora para o inferno, e o Senhor então vitoriosamente colocando os ímpios no lugar que é o lugar deles. Eles fazem a vida de tanta gente no inferno, então eles vão para o inferno, essa é a verdade. Então, meus irmãos, aí o Senhor reinará sobre todas as nações. E aí o Senhor finalmente reinará sobre todos os corações. Aí na sequência nós temos justamente aí São Pedro e São Paulo vindo do céu para constituir o último Papa válido, que é Petrus Romanos. E finalmente depois disso nós teremos então aí a volta de Jesus. Estaremos muito próximos. Então, meus irmãos, atentos aos sinais verdadeiros, porque está cheio de sinal falso por aí. Como eu estava dizendo, né? Um monte de gente numa igreja, teoricamente, adorando o Santíssimo. Nós sabemos que o Senhor não está mais lá. Infelizmente, é assim que a vida é, né? Mas tá, todo mundo lá, tudo normal. Uma filmagem. Na filmagem aparece um tal milagre eucarístico que ninguém viu. Quem estava lá não viu. É muito esquisito isso, porque o milagre que dá origem à Sagrada Face de Tours, todo mundo viu. Foi lá justamente no Vaticano, no século XIX, onde foi exposto o véu de Santa Verônica durante 3 dias, o povo em oração, o povo em vigília, o povo clamando ao Senhor que defendesse Roma dos comunistas, e no final, durante 3 horas, dia 6 de janeiro, lá no século XIX, brilhou a Sagrada Face por 3 horas, a ponto de dar tempo de chamarem artistas para retratarem a verdadeira face do Senhor. Todo mundo que estava lá viu, todo mundo viu, tanto viu que foi até desenhado, retratado justamente para que as pessoas possam conhecer o verdadeiro rosto de Jesus. Agora, o milagre que só acontece na filmagem é milagre ou é trucagem? É milagre ou é efeito especial? É milagre ou é mentira? E, infelizmente, a falsa igreja está apelando, você tem que entender isso, eles estão apelando mesmo, falsos milagres eucarísticos, que eles ficam dando voz e vez. Antigamente, no tempo do Bento XVI, alguém falava na internet milagre eucarístico, caiam matando em cima, que milagre eucarístico, nada, não tem nada disso, você está inventando, é mentira! Agora os mesmos são aqueles que vão e divulgam, olha aí milagre eucarístico, voltem para a igreja, vamos lá pagar o dízimo, vamos lá. É uma coisa de louco. Então, é apelação, né? Porque é assim, eles simplesmente estão sendo desmascarados cada vez mais. E aí então começam com apelação aí atrás de apelação. Mentira atrás de mentira. Vamos ter muito cuidado com tudo isso. Já bispos a gente não vê mais, vamos ver se realmente é verdadeiro, não é assim, tem que investigar primeiro, aquele cuidado, aquele zelo, parecia um zelo, né? Mas não era. Tinha milagre eucarístico que eles não aceitavam, agora que não tem, o pessoal diz que tem. E os bispos, boca de siri, quanto mais gente achando que volta tudo para a igreja. Então, uma igreja falsa.
Então, meus irmãos e minhas irmãs, tudo isso está pronto para acabar, está prestes a acabar. Essa farra do boi gordo aí não dura muito tempo, não. Essa farra aí é mais um tempo só. Logo o Senhor vai colocar a sua justiça para funcionar em cima desse mundo todo. E olha, muita coisa não vai sobrar, nem propriedades não vão sobrar. Eu fico imaginando se vai sobrar alguma dessas capelas, dessas igrejas aí falsas, que foram tomadas, consagradas à Mãe Terra. Eu fico imaginando se vai sobrar alguma, né? Então por isso nós estamos construindo aqui, porque, na minha opinião, vai ser tudo destruído junto. São templos pagãos, serão todos destruídos. E aí, então é bom a gente fazer aqui a nossa capela, continuar a nossa construção. Você também aí, se tiver um quartinho no fundo lá, dá uma reforminha, coloca lá a sua igrejinha doméstica lá atrás, no fundo da casa, ou faz um quartinho especial para isso. Eu aconselho, porque provavelmente o que vai sobrar aí na frente serão só as nossas capelas domésticas. Só a nossa paróquia e as capelas domésticas, aqueles que estiverem realmente fiéis ao Senhor, estiverem realmente com o Santo Padre, o Papa Bento XVI. Os outros templos aí, acho que vai ser tudo destruído nos 3 dias de escuridão. Então, o Senhor vai reinar sobre o mundo inteiro. É só uma questão de tempo, é uma questão de esperar. Quando você vê a grande tribulação, não olhe seu sofrimento. Olhe para toda a conversão que vai acontecer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aí vem a salvação justamente porque na tribulação a pessoa se lembra de Deus, né? É assim? Evangelho, o Senhor esteja conosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Viva, Senhor. São Marcos capítulo 7, versículos 1 a 13. E vieram ter com Jesus os fariseus e alguns dos escribas que tinham chegado a Jerusalém. E quando viram tomar a refeição alguns dos seus discípulos com as mãos imundas, isto é, por lavar, os repreenderam por isso. Porque os fariseus e todos os judeus, em observância da tradição dos antigos, não comem sem lavarem as mãos muitas vezes. E quando vêm do mercado não comem sem se purificarem, e assim observam outros muitos costumes que lhes ficaram por tradição, como lavar os copos de jarros e os vasos de metal e os leitos. E lhe perguntavam os fariseus e os escribas: por que não andam teus discípulos conforme com a tradição dos antigos, mas comem os alimentos com as mãos por lavar? E ele respondendo lhes disse: Isaías com muita razão protestou de vós, hipócritas, como está escrito: esse povo honra-me com a boca, mas no seu coração está longe de mim. Em vão me adoram eles quando ensinam máximas e preceitos dos homens, porque deixando de lado o mandamento de Deus, observais cuidadosamente a tradição dos homens, lavando os jarros e os copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: vós tudo fazeis por invalidar o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e também: todo que tratar mal de palavra, amaldiçoar a seu pai ou sua mãe, seja morto. Mas vós outros dizeis: para cumprir com a lei, basta que um homem diga a seu pai ou a sua mãe: toda oferta que eu faço a Deus será em teu proveito. E não lhe deixais fazer mais coisa alguma a favor de seu pai ou de sua mãe, vindo assim a rescindir a palavra de Deus por uma tradição de que vós mesmos fostes os autores, e fazeis ainda assim muitas outras coisas que se parecem com esta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho Perdoe os nossos pecados. Meus irmãos e minhas irmãs, há muita hipocrisia ainda hoje na igreja bergoliana. Há muitos bergolianos em latim, que falam muito de liturgia para cá e para lá. Opa, o paramento certo, a disposição dos objetos litúrgicos corretos. Opa, o padre tem que usar uma capa do tamanho aí 100 metros de distância, de comprimento e 20 coroinhas carregando. Opa, né, vamos falar a missa em latim, que é a missa de sempre, não podemos ouvir em português. E ficam com esses rigorismos, com essas coisas que na verdade afastam tantas pessoas da igreja, porque é difícil sentar lá e ficar ouvindo uma missa em latim que você não entende nada. Eu já fui uma vez, já assisti missa em latim, e assim, na hora da homilia, aquele fracasso, né? Tá lá o padre e ele não tá bem rezando, ele tá enrolando, que também não sabe falar latim direito, moço, e ainda por cima, depois disso, na hora da homilia, é mais do mesmo. Fala, mas para ouvir uma homilia dessas, eu escuto isso na igreja bergoliana, não preciso estar aqui. E aí você vê que isso é fácil.
aquele zelo, aquelas roupas, aquele dinheiro gasto, aquele luxo, aqueles altares de madeira caríssimos, tudo isso aí é a parte exterior, é a parte fácil. Porém, na hora de assumirem que Bergoglio não é papa, daí é que a porca torce o rabo. É daí que simplesmente não assumem coisa nenhuma. E aí então estão tão excomungados como estão excomungados os da Missa Nova, que eles tanto criticam e posam de ser melhores, com toda arrogância e soberba. Também nós vemos a mesma coisa com o pessoal sede vacantista, um pessoal aí que ataca mesmo o Papa João Paulo II e o Papa Bento XVI sem motivo nenhum, porque são verdadeiros papas constituídos pelo Espírito Santo. Tem assim muita munição contra a Missa Nova, tem muita munição especialmente contra o Papa Bento XVI e João Paulo II, dando inclusive notícias torcidas, distorcidas. Olha a heresia do Bento XVI, não tem nada a ver, imagina. O maior teólogo vivo ia falar uma heresia, cometer um impropério, claro que não. E, no entanto, não quase falam nada de Jorge Mário Bergoglio. Ah, Francisco é só... E daí chama de Francisco. Francisco é só uma consequência de João Paulo II e Bento XVI. A artilharia pesada em cima de João Paulo II, Bento XVI, contra Santa Faustina, contra a Divina Misericórdia. É uma coisa de louco. Aí então nós lembramos do Papa João Paulo II dizendo certa vez, em relação aí ao pessoal tradicionalista, Monsenhor Lefebvre e tudo mais, ele dizendo justamente assim, que era muito fácil as pessoas dizerem que seguiam a tradição, porém eles escolhiam a parte da tradição que eles queriam, não é seguir a tradição inteira, é seguir só o que interessa. Aí é fácil. E isso transforma essas pessoas todas em seita. Porque nós temos que obedecer a Sagrada Tradição, Sagrado Magistério, Sagrada Escritura, da forma como é. E não ficar só com coisas exteriores. Esse povo me louva com a boca, mas o coração está longe de mim, como disse Deus. A profecia do profeta Isaías. Então toda essa parte deve olhar o nosso altar modesto aqui, né? Lindo, eu acho lindo, mas modesto, sim, sem luxo nenhum. Devem achar que, uau, é aquela coisa, devem assim, torcer todos os narizes que tiver para torcer, devem torcer, né? Mas no entanto, meus irmãos, aqui esse altar da igreja doméstica, esse altar da paróquia Sagrada Face de Tours, é um altar da onde brota graças para muita gente, para aqueles que vêm buscar a Sagrada Face do Senhor, daqueles que vêm buscar o santo rosto do Senhor sofrido, escarrado na sua paixão, machucado pelos nossos pecados, e recebem muitas graças que estão precisando, porque vêm pedir com fé. Então, essa é a questão, né? Então, assim, o que agrada a Deus é a simplicidade, mas o coração nosso ser do Senhor. De nada adianta colocar um altar de 10, 20, 30 mil reais aqui, caríssimo, para dar um trabalhão para limpar depois, né? Aquele altar assim super, hiper, extra caro, e simplesmente o nosso coração não falar de Deus. Quando fazemos uma reflexão, falarmos mais do mesmo, falarmos a mesma coisa que a igreja bergoliana relativista, que eles tanto criticam o relativismo, o modernismo, e o que nós ouvimos de padres aí em latim também na internet, muito tempo atrás, antes da paróquia, é exatamente isso. É a mesma coisa. Então, meus irmãos e minhas irmãs, muitos padres também posando de ser, eu sou tradicional, mas quando você vai ver a ficha do cara, até pouco tempo atrás estava na igreja bergoliana. Daí foi excomungado, foi expulso, virei tradicional, batina e falar em latim, né, etc. Vamos ter cuidado com tudo isso. Ter cuidado com a hipocrisia da igreja bergoliana, os bergolianos e os bergolianuns, né? E aqueles que são sede-vacantistas, que também assim vem cada comunidade aí, cada igrejinha, eu sou da capela tal, eu não, eu sou da capela tal, esse pessoal sede-vacante, quem disse que eles estão realmente no caminho certo? Porque nem reconhece o verdadeiro Papa, que é o Papa Bento XVI. Não estando com o Santo Padre, o Papa Bento XVI, estão excomungados automaticamente. A mesma coisa que os bergolianos. E os bergolianos também. E tudo isso por direito canônico, como nós já provamos em vários vídeos dos canais aqui. Vou provar que o Papa é Bento XVI, vou provar que estão excomungados, o golpe contra Bento XVI, o contragolpe de Bento XVI. Está provado mais do que provado. Então, vamos ter muito cuidado com tudo isso. Preciso ser cuidadoso com as coisas de Deus. Vai ter um altar empoeirado, bagunçado, é uma sujeira, toalha que não toca faz 2 anos já, tudo encardido. Claro que não. Sempre bem arrumadinho para o Senhor, né? A parte externa. Mas assim, isso é importante, mas muito, muito, muito mais importante é também, não é que assim, eu vou arrumar meu coração, daí eu não preciso arrumar o altar, não é nada disso.
é tão importante, ou muito mais importante também, o nosso coração estar arrumado para receber do Senhor no nosso coração. Que é isso que Ele realmente deseja, o coração de cada um de nós, e somos realmente fiéis a Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Oração final. Ó Senhor, dai-nos força para terminar este dia, cumprindo nossas tarefas na vossa amizade, sob a proteção da Virgem Maria. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Tudo bem, meus irmãos e minhas irmãs, terminamos então a nossa oração da tarde e agora então 2:50 tem o texto da misericórdia, 18 horas estou de volta com vocês ao vivo. Muito obrigado por estarem conosco, uma boa e santa tarde a todos vocês, Deus os abençoe, salve Maria Puríssima, paz e bem. Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós, ficai conosco, Senhor, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Senhor.